pois aqui está uma instituição centenária, que já foi integrada por renomados juristas deste estado do Paraná. Começamos com 11 advogados reunidos em torno de um ideal. Hoje somos em torno de 400 e poucos associados, num universo de mais de, pelo menos no estado do Paraná, estamos falando de pelo menos 50 ou 60 mil inscrições ativas na OAB, o que distingue bastante a nossa instituição. Despertar a comunidade acadêmica para a compreensão e a importância das instituições, onde quer que elas estejam, seja sob a forma de escolas superiores, da magistratura do trabalho, do Ministério Público, da própria advocacia, que todos desempenham um esforço enorme para alcançar os seus objetivos, e compará-los entre si, para que vocês percebam que o sentimento de pertencer a essas instituições, onde quer que elas estejam, traz a vocês uma responsabilidade, um comprometimento com o progresso cultural do mundo do direito. Estar atento a como é que nós podemos evoluir, sob o ponto de vista jurídico, parece que é o grande tema que vocês jovens devem enfrentar, e com a sorte que tivemos de contar hoje com a presença do desembargador Telmo Xerém, terão à disposição um universo sendo desvendado de uma instituição daquelas que há aqueles que daqui saem sempre bradando forte no peito. Temos muito orgulho de pertencer. O Instituto dos Advogados do Paraná é integrante dos grandes debates jurídicos, faz questão de, aqui, nesta mesma sala, defender as grandes causas da advocacia e, mais do que isso, da comunidade onde estamos inseridos. Fazemos disso aqui uma espécie de uma liturgia e uma religião, onde defendemos as nossas verdadeiras crenças, e fazendo disso aqui uma grande comunidade voltada ao desenvolvimento cultural da advocacia e de tantos outros ramos da atividade profissional que sempre estão conosco aqui, honrando a nossa casa. Eu digo isso também com a finalidade de fazer, na pessoa do desembargador Telmo Xerém, uma saudação a todos que integram a mesa, rapidamente dizendo que, ao Instituto ter o Ministério Público do Estado do Paraná, a Magistratura do Trabalho, a doutora Melina, que aqui exerce a função de diretora cultural, mas que faz muito mais do que isso, porque ao ponto de termos a doutora Mônica Luizzi, que acaba de chegar, representando o Ministério Público também do Estado do Paraná, e, na pessoa do Telmo, fazer uma saudação a todas as autoridades e amigos presentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, dizendo que o Telmo, como nos conhecemos há muitos anos atrás, era nosso colega advogado, ingressou, teve uma longa vida política dentro da nossa classe, da advocacia, ingressou no Tribunal de Justiça e hoje forma fileiras com os representantes do Quinto Constitucional que distinguem o nosso Tribunal de Justiça, e tem com ele, guardado, às vezes com segredo, às vezes um pouco mais aberto, espero que hoje ele seja mais aberto, parte importante da história desta instituição, que virá temperada com a experiência que ele adquiriu ao longo de tantos anos à frente de uma das cadeiras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tenho a honra de passar a palavra ao desembargador Telmo Xerém, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Especialmente, eu só consigo chamá-lo de Dado Apner. Carlos Eduardo, temos longa convivência. Os demais integrantes da mesa já nominadas e a plateia juvenil que aqui se encontra, exceção ao Guido Doble, que é jurássico também. É verdade, eu não tinha visto o Guido. Estou tendo o prazer de rever jurássicos. Edgar Katzwinkel, Gilberto, são ícones. Só está faltando aqui o Jorge Gon. Se o Jorge Gon estivesse, estaria completa a representação dos jurássicos. Eu aceitei
este convite do Tarciso por dois motivos. Primeiro, porque é um instituto, onde está a minha origem. Toda a minha origem. Segundo, porque no convite está escrito, ele manda um ofício para que eu pudesse participar de um bate-papo com os acadêmicos do direito, contando sua trajetória, um pouco da história da nossa instituição, em evento que ocorrerá, em que a Melina também lança livro e falará. Eu quero pedir desculpas antecipadas à Melina, às vezes eu me perco no tempo, já pedi ao dado que me cutucasse na hora de parar. Começo a falar e me esqueço do mundo. Faz tempo que eu não faço palestra, acho que hoje aceitei porque é um instituto. E porque estou frente a uma juventude. Eu acho que me disse o Tarciso, em algum encontro, que aqui estariam os melhores alunos das faculdades. É isso? Foram selecionados, é isso? Eu quero dizer que eu fui melhor aluno também. E eu me gabo disso, eu acho que é um grande galardão, acho que é todo o segredo da minha vida profissional. E eu fui um aluno ao qual o professor Egas Muniz de Aragão, cujo nome eu não me canso de repetir, teve a coragem de dar um 9,8 numa dissertação. Ele não deve ter tido tempo de preparar aquelas provas precisas, pensadas dele. Aí ele jogou um tema para uma dissertação, que era julgamento conforme o estado do processo, sobre o qual ele dedicara um bom tempo e colaborara no Código de Processo Civil de 73, com a sua introdução na ordem processual brasileira. Mas eu me orgulho muito de ter tido um 9,8 do nosso Egas Muniz de Aragão, a maior figura do mundo jurídico do Paraná, sem dúvida, sem medo de cometer injustiças. É meu inspirador, é meu guru sem saber. Sempre que eu tinha e tenho alguma decisão a tomar, algum caminho a seguir, eu sempre me pergunto, o que o Egas faria? Ele morreu sem saber disso. O Instituto deve a ele, muito. Eu devo a ele. Todas as homenagens já se prestaram. O próprio Instituto, naquele jantar, prestou uma homenagem com o depoimento dele. Todas as homenagens que se prestarem ao Egas serão poucas. E eu lamento pelo Brasil, de o Supremo do país ter perdido a oportunidade de colocá-lo no Supremo. Lamento muito por isso. Egas foi o único inscrito ex officio para a lista do Tribunal de Justiça para o cargo de desembargador, porque Egas não se inscrevia, não pedia. Então o tribunal criou uma engenhoca para indicá-lo ex officio. Ele figurou na lista e o Tribunal de Justiça do Paraná, embora o nomeado tenha prestado grande contribuição ao tribunal, perdeu a oportunidade de ter Egas lá ensinando, inspirando, ensinando direito, ensinando vida. Não me canso, embora repetitivo, de homenagear Egas. Eu dizia que vim aqui para conversar com os melhores alunos. Também fui laureado. Faço disso um galardão. Tenho 3 galardões da minha vida passada que construíram a minha vida presente. Primeiro, ter sido o melhor aluno da turma da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Poucos atingiram a minha média, se não me engano, o Marçal chegou perto. Em segundo lugar, estou falando um pouco de mim para me apresentar a essa juventude que não me conhece e, com razão, imagina que eu sou jurássico.
No Instituto fui indicado em 79, na gestão do Joaquim Munhoz de Mello. O outro galardão de que me orgulho não é ter sido nomeado para o cargo de desembargador no 5º Constitucional. O que eu mais me orgulho é de ter sido o primeiro advogado indicado pela Ordem dos Advogados no novo sistema pós-Constituição de 88. Após a Constituição de 88, mudou o sistema de indicação do 5º. O órgão de classe indica em lista sexta o seu representante, o tribunal transforma em tríplice e o governador escolhe. No meu caso, foi inaugurado esse sistema com 2 vagas que haviam no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Alçada, 1990. A lista foi em 89. Ter sido indicado por 27 conselheiros dos 29 que estavam presentes na sessão é meu maior galardão. Eu sou um juiz indicado pela Ordem e depois referendado pelo tribunal, também figurei no primeiro lugar da lista e nomeado por um governador que não me conhecia. Não teve como fugir da indicação da Ordem e do tribunal. O terceiro galardão, Edegari Gilberto. Para quem conhece a história do Instituto, Jorge Bueno Gon é uma bandeira, uma lenda aqui. Era um conselheiro nato que a eleição só referendava. Tínhamos conselho no Instituto. Jorge Gon, disparado, sempre o mais votado. E sabe que em uma oportunidade eu ganhei por 1 voto do Jorge Gon. Falei isso para ele, meu grande amigo Jorge Gon. Falar em Instituto é falar também em Jorge Bueno Gon. Então tive esse privilégio de receber essa votação também no Instituto. Para dizer um pouco do meu depoimento acerca do Instituto, eu fiquei 19 anos na advocacia, e eu falo 19 anos porque os mais importantes, indubitavelmente, foi ali que eu tracei o meu destino, foram os 5 anos da faculdade, em que eu trabalhava num escritório de advocacia, indo diariamente ao fórum, acompanhar os processos, com fichinhas. Nem supunha que algum dia pudesse haver computador, e todos nos conhecíamos. Eu sou de uma geração privilegiada, eu me bendigo disso todos os dias. Meus modelos de advogado, não se chamava estagiário na época, chamava-se acadêmico de direito. Meus modelos de advogado, Ali Ratacheski, talvez vocês não conheçam, mas são bandeiras, Newton de Siste, Luiz Carlos Arbugeri, Isaurino Patriota. Peguei o finzinho do Vieira Neto e ali me forjei, traçando o meu destino na faculdade por estar entre os melhores alunos. Os professores da faculdade indicavam os melhores alunos para diversas oportunidades de trabalho. Eu comecei com um office boy no escritório de advocacia do Jaime Stivelberg, e ali fui me construindo e até ser indicado para as diversas oportunidades que apareceram. Me tornei associado do escritório e estive desse lado do balcão do advogado, diariamente, durante 19 anos. Eu perdi a condição de advogado para ganhar a situação funcional de juiz, mas conservo a alma de advogado. E a alma de advogado que eu forjei aqui no Instituto. Hoje eu vejo que as palestras técnicas, com as redes sociais, com essa facilidade de comunicação, palestras técnicas doutrinárias estão perdendo
o seu prestígio. E acho que o Instituto é o último refúgio da doutrina. Eu estou vivendo o judiciário paranaense e o brasileiro, acompanhando de perto o Ministério Público há quase 30 anos. Posso dizer, eu sou o decano do tribunal, o mais longevo, porque entrei muito cedo. O que mais durou lá foi 26 anos. Eu posso dizer que eu conheço por dentro o judiciário no dia a dia. Não sei o número de sessões de que participei, mas sei todos os dias que trabalhei. Acho que estamos num momento de julgamentos por atacado. Façam a conta vocês que estão iniciando. Já vou falar do Instituto um pouco, senão esse aqui se coça na cadeira. Vou falar da gestão de que eu participei. Seja bem-vindo. O avião atrasou um pouco. Não há problema. Façam a conta. Eu estou traindo a minha vocação, corrompido por estado de necessidade em Câmara Criminal. Eu lecionei durante 14 anos Direito Civil. Quem ainda possa lembrar de mim, me lembra. Lecionando Direito Civil, alguém me perguntou ali se era o que eu lecionava, o dado. Era o que eu gostava, continuo gostando, era a minha vocação na área do Direito Civil, mas eu entrei no tribunal muito cedo, custei a me adaptar, perdeu o vício do advogado, aquela leitura parcial que o advogado faz, até a leitura do processo é diferente pelo juiz. Levei uns 4, 5 anos exorcizando a advocacia dentro de mim. Não perdi a alma de advogado, ela continua, até que num determinado julgamento, um colega de quem me tornei muito amigo, num julgamento do Grupo de Câmaras Cíveis, um julgamento polêmico, foi 4-3, o grupo era composto por 7. Terminada a sessão, o meu voto divergente acabou vencedor e ele me disse assim: mas você não perde a mania de advogado? Você quer convencer todo mundo? Dê o teu voto e pronto, para de falar. Querem saber de uma coisa? Eu digo que perdi essa mania, mas no fundo eu não perdi. Eu continuo com a alma de advogado querendo convencer. Aqui no Instituto eu participei da gestão de Carlos Fernando Corrêa de Castro. 83 a 85. Davam-lhe um título pomposo de diretor financeiro, continua sendo diretor, é o tesoureiro do Instituto, que é o que eu fui. Como todos daquela geração, até os dias atuais, não sei como é que está, nós recebemos um Instituto falido, quebrado, sem receita, porque os antecessores recebiam assim, e desde que ele foi fundado, o Instituto é uma instituição sem dinheiro. 83, primeira reunião de diretoria, minha proposta, antes autorizada pelo presidente Carlos Fernando, de saudosíssima memória, né, Dado? Nossa primeira proposta é que cada membro da diretoria, 6 ou 7, tinha os diretores culturais, diretores dos diversos departamentos, colaborassem na ocasião com R$1.000. Nós não tínhamos dinheiro para pagar, tínhamos só um office boy, não tínhamos secretária, não tínhamos dinheiro para pagar as despesas do Instituto. O Edgar passou por isso, todos, não sei como é que está hoje, mas abriu o leque de associados com menos rigorismo. O Dado falou em 400? 280, que é o que deve sustentar o Instituto, fora os patrocínios. Como nós íamos sair daquela ocasião, porque o Carlos Fernando era uma sementeira de ideias, como é que nós íamos ficar 2 anos
quebrados, pondo dinheiro do bolso. Já havíamos assimilado a ideia de que nós íamos sustentar do bolso a diretoria. Eu acho que vários diretores fizeram isso. Até que o Carlos Fernando me disse o seguinte: vamos fazer um congresso sobre um novo Código Civil. Eu estou prestando um depoimento histórico e homenagear uma figura pouco conhecida. E aí tínhamos que arrumar o patrocínio. O diretor jurídico do Bamerindos, que era o maior banco na ocasião, chamava-se Fernandino Caldeira de Andrade, sócio do Instituto. Fui falar com ele. Fernandino, nós queremos fazer um congresso de direito civil a nível nacional, não temos dinheiro, será bom para o Paraná, será bom para o direito civil e precisamos de patrocínio. Quanto é que vocês precisam? X. Ele deu X e mais X. Esse é um depoimento que eu quero prestar, faça-se justiça ao Fernandino. Pelo menos naquela gestão, ele salvou o Instituto. Fizemos o maior congresso de direito civil até então, naquela época, civilistas do Brasil todo. Me lembro que o presidente do Instituto Gaúcho era o Madeira. Ele disse: mas como é que vocês conseguiram fazer uma coisa tão grandiosa? Como é que arrumaram dinheiro? Porque não tinha esses patrocínios que tem hoje de empresa. Não tinha. Aquilo lá chama-se Fernandino Caldeira de Andrade. Foi um belo legado daquela gestão. E, a partir dali, aquele patrocínio conseguiu sustentar o Instituto. E eu me lembro que, na ocasião, eu também fazia parte da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Eu era vice-presidente da Caixa. Na gestão, Ronaldo Albizu, outra figura que merece ser lembrada. E aquele tempo, fala-se que, na minha época, no meu tempo, é uma expressão demodê chata. Não há outra maneira de dizer. Aquele tempo, a Ordem dos Advogados, que é filha do Instituto. A Ordem recebia uma parcela das custas judiciais. Guido, quando nós fazíamos o preparo ao intentar a ação, tinha lá uma rubrica, custas OAB. Por incrível que pareça, existia isso. Durante longo tempo. E o tribunal sempre com aquela ameaça de tirar da OAB, que também dependia, na sua sobrevivência, dessas custas. E nós conseguimos. Essas custas vinham para a Caixa de Assistência dos Advogados. Essas custas da OAB. E nós conseguimos dividir meio a meio Caixa de Assistência e Instituto. Porque, desculpe-me a falsa modéstia, eu era ponte, eu estava nas duas diretorias. Então falava-se muito em tirar do Instituto. A dona do legado era a OAB. E conseguimos ficar um bom tempo sustentando o Instituto com essa metade das custas da Caixa de Assistência. Isso durou um tempo e depois, lamentavelmente, tiraram essas custas da OAB. As anuidades do Instituto sustentam o Instituto hoje? Não, precisa patrocinar. Mas hoje tem até escritórios de advocacia que patrocinam. Isso era impensável naquele tempo, no meu tempo. Eu perguntei no último almoço do Instituto, que o Tarcísio tem feito belíssimas coisas, de quem é que está patrocinando isso aqui? A diretoria que está pagando? Não, são os escritórios de advocacia. Eu digo, mas tem escritório assim próspero que já pode patrocinar esses almoços, esses eventos do Instituto? Tem, ele me apontou. Eu fico muito feliz com isso. Eu sou de um tempo de escassez, em que o Instituto desempenhou e continua desempenhando um papel. É o último refúgio da doutrina. Eu tinha começado a falar disso, estou com ideias avulsas e dispersas, porque vou falar de alguma coisa técnica um pouquinho mais adiante, e pouca coisa. Como eu digo, se vocês fizerem a conta, eu estou numa Câmara Criminal e recebo uma base de 160, 170, às vezes 200 processos por mês.
a minha Câmara, que é a primeira competência. Júri, crimes de trânsito, Lei Maria da Penha. Olhem esse dado que eu vou dizer agora. Desta competência recursal também, Justiça Militar, a minha Câmara é o Tribunal Militar do Estado, pouca coisa, poucos crimes militares. De 55% a 60% da demanda recursal da minha Câmara é Lei Maria da Penha. É um dado que surpreende. Os maridos, os conviventes, os machos estão descendo a burdina. E bebendo muito. Então vejam que dado impressionante. Mais da metade do nosso trabalho é Lei Maria da Penha atualmente. Espero que isso diminua. Recebemos, então, 160, 170, muito habeas corpus, esse acesso da justiça. Facilita. Por um lado, as coisas sempre têm o lado A e B. Mas o ponto que eu quero chegar é que nós julgamos por atacado. Porque eu quero chegar onde a doutrina perdeu o seu prestígio. Como eu posso, processo criminal com o qual eu lido há 20 anos, como é que eu posso, um ser humano, estudar 170 processos com prova oral? Assistir essa mídia toda. Ou qualquer outro. Então, a necessidade das boas assessorias. Eu gostei de vir aqui com os melhores alunos, porque o ministro Toffoli repetiu um jargão que alguém diz aí, alguém disse. Tem um pouco de verdade. Os jovens de hoje, estou falando para jovens, querem trabalhar pouco, ganhar muito e se aposentar cedo. Tem parte de verdade nisso. É que eu estou aqui com os melhores alunos, presumo, né? E eu estava vendo, eu acompanho muito o trabalho das assessorias. Hoje as assessorias são fundamentais. E é um nicho que se forma em todas as repartições públicas. Estava um pouco desgostoso com as assessorias, muita gente sem estudo, ineptos. Recentemente eu recobrei a minha esperança nos meus assessores que estão aqui, Felipe, o Humberto, o Elisandro, a Letícia. Renasceu um pouco de esperança em mim de que ainda há uma salvação de bons assessores, estudiosos e tal, porque o jurisdicionado depende de gente séria, estudiosa e trabalhadeira. Eu, por exemplo, sou um sujeito daquele tempo, em que no tribunal, a maioria dos anos, passamos trabalhando de manhã e de tarde. Até que veio o CNJ, baixou uma resolução naqueles tempos do CNJ, dizendo que para economizar, cafezinho, luz, etc., do meio-dia às 7. Vamos falar das miudezas, porque essas miudezas que importam para uma boa prestação jurisdicional. É crível que alguém trabalhe ininterruptamente do meio-dia às 7? Só se não for humano. O que sobra líquido, tirando o lanche, tirando a ginástica laboral, tirando a conversa? O que sobra líquido? Para trabalhar muito, 5 horas, e saem esfalfados. Vamos falar de miudezas. O problema no Brasil é que não se fala de miudezas, se fala de grandezas. Só de grandezas. E o destinatário das nossas miudezas e grandezas é o jurisdicionado. Eu ainda, e fico na magistratura enquanto souber cada um dos 170 processos que eu estou julgando, embora os assessores me ajudam muito, mas não fazem um sem que eu veja e sem que eu prepare a pauta. Enquanto eu aguentar esse tranco, eu fico. Trabalhei em 3 frontes. Posso prestar um depoimento autêntico, sincero.
19 anos de advocacia, quase 30 de magistratura, 15 de magistério, acompanhando muito de perto o Ministério Público. Eu tenho procurado conversar sobre miudezas para acabar com esses julgamentos por atacado, como se fosse uma linha de produção. Estou muito preocupado com sessões virtuais. Estou muito preocupado. Aliás, minha Câmara ainda não faz sessão virtual. Sabemos que TI é a solução para atender essa demanda, etc. Hoje, o advogado está tomando uma birita num bar de esquina do interior e do celular dele, ele impetra um habeas corpus no tribunal. E eu que me vire com esse habeas corpus, que normalmente são muito mal feitos. O nível da advocacia, o nível da magistratura e do Ministério Público está baixo, porque se abriu, me perdoem a expressão, é uma bandeira antiga que eu tenho, que a ordem tem e descura. Abriu-se muitas faculdades de direito. Cai o diploma. Eu estou vendo aí esse ensino à distância proliferar, dominar. Eu vi uma propaganda no jornal de domingo. Tem uma instituição com 23 cursos presenciais e 28 à distância. Por que eu estou preocupado com os julgamentos virtuais? Me dá uma cutucada quando eu tiver que parar. Eu já vou parar, é melhor ouvir a Melina. Eu estou querendo falar de miudezas. Se eu não posso ver cada uma das mídias dos meus 170 processos no crime, prova testemunhal, prova pericial, interrogatório, o ministro do Supremo, do STJ, pode ver alguma coisa? O STJ recebe 1.000 e poucas distribuições por mês. A assessoria qualificada, me desculpem pôr o dedo na ferida, mas é que nessa hora eu me lembro do Saramago. Saramago, na sua última entrevista em vida, ele disse o seguinte: qual é o saldo da sua vida, Saramago? Ele disse, olha, quanto mais velho, mais livre. Quanto mais livre, mais radical. Eu não sei se eu estou velho, porque eu continuo entusiasmado pelo meu trabalho. Mas eu me sinto muito livre, o que é raro de alguém alcançar, e por isso mais radical. E por isso é preciso que nós falemos de miudezas. As grandezas estão no Instituto. Porque essa jurisprudência que se tem formado cada vez mais, com menor independência dos judiciários inferiores, julgamentos repetitivos, repercussão geral, é a defesa, a legítima defesa para o jurisdicionado. Mas é criativo? Há uma independência do juiz na formação do seu convencimento? Então, eu dizia que me preocupo se nas sessões presenciais, eu estou falando para advogados ou futuros advogados, cuja alma eu mantenho. Imaginem como é que se processam essas sessões virtuais. O Supremo faz. O Supremo inaugurou isso. É a defesa. Não há condições físicas de atender a demanda. Eu falei isso naquele almoço da ordem. O advogado, a parte, precisa conhecer o juiz que está julgando o seu caso. Porque eu que conheço o judiciário por dentro, como são julgados os casos? Como é que se faz numa sessão virtual?
essa virtualização do judiciário pode comprometer a sua existência, porque vai surgir uma cabeça genial que vai propor a extinção dos tribunais. Os tribunais só nasceram e só existem para julgar em colegiado. E aí o argumento que vem em prol da sessão virtual. Mas na sessão virtual, julga-se em colegiado. Duas mentiras. Primeiro, será o juiz que julga? É o juiz que julga ou é o assessor? A colegialidade, o que é colegialidade? Os tribunais só existem para julgar em colegiado, e julgar em colegiado significa discutir e debater. Se o advogado não está lá para se levantar na hora de intervir por uma afirmação desastrada, equivocada, que um desembargador fez e esclareceu uma questão de fato, quantas vezes? O juiz é assim, eu aprendi nos 30 anos. Quanto mais despreparado, mais arbitrário e mais prepotente. Só há prepotência de juiz despreparado. Juiz preparado deixa o advogado falar. Quando o advogado corrige um equívoco no seu voto, ele pede vista para estudar e remendar a bobagem que fez. O que serão essas sessões virtuais? Eu acho que vai chegar um iluminado aí que vai mostrar que o orçamento dos tribunais é caro, já estão mostrando que o da Justiça do Trabalho é caríssimo. Uma engrenagem pesada, cara, custosa. Vai chegar um iluminado e dizer que os tribunais não precisam mais dessa gente toda. Eu não sei como é que o Supremo se vira em 11 e o superior em 33. Nós aqui temos 120, estrutura cara. Fala-se cara para o Estado, como se o Estado fosse uma... Cara para nós. Cara para o jurisdicionado. Como eu dizia, vai surgir um iluminado que vai propor... Eu não duvido de nada no mundo atual em que a velocidade é 5.0. As transformações sociais acontecem muito mais rapidamente. Eu não duvido nada que se extingam tribunais e o que é preciso é um juiz com 25 despachantes, 25, 30 assessores. Eu lhes digo que a seleção para entrar no meu gabinete é muito rigorosa. Mas há seleções que não são rigorosas. E aí você coloca 25 computadores e o despachante fica apertando ali o voto na sessão virtual. É preciso falar de miudezas, porque senão o destinatário de toda essa máquina de faz de conta vai perder, que é o jurisdicionado. Então eu não tenho feito mais palestras técnicas, tenho discutido questões técnicas nas sessões da Câmara. Não sei qual será a solução para essa avalanche do mundo virtual, essa síndrome de informações de que todos nós sofremos e nos deixa angustiar. É muita informação por esse WhatsApp, por esses YouTube. Eu sempre digo assim, eu já li isso, mas eu não sei onde. A jurisprudência está se formando por atacado. Eu me lembro, uma vez conversando com o ministro Sepúlveda Pertence, eu digo, olha, vocês estão com uma enxurrada, com um volume de processo que não dá tempo de pensar. Vocês julgam no automático. E ele me disse o seguinte, você sabe que sexta-feira à tarde eu venho escondido no tribunal, me tranco e venho só para pensar? Eu aprendi isso com o ministro Sepúlveda Pertence. Tem que ter uma hora que você pense os grandes temas. O ministro do Supremo, são 11, ou do STJ, ou dos tribunais, com essa avalanche. Tem o lado A, que é o acesso à justiça, isso é outra coisa. E tem esse lado B do qual eu estou falando de miudezas. Eles não têm tempo de pensar.
ou os seus assessores pensam por eles. O que é perigoso. Ou ele mantém o comando e o manejo, e os assessores assessoram, ou os assessores se tornam ministros e juízes ou desembargadores. Eu prezo muito a classe dos assessores, por isso alguns dos meus estão aqui. Eu não julgaria a quantidade com a qualidade que eu julgo se não fossem eles, mas eu sei, e eu repito isso, alguém lembrou do meu discurso na Assembleia, que foi uma barbaridade de tempo, 1h e pouco. O Guido, aquele discurso que eu fiz foi uma barbaridade de tempo, eu desandei a falar, mas me senti livre. É difícil um só ser humano guardar, durante toda a sua trajetória, durante toda a sua vida, coerência, autenticidade e liberdade. Eu tenho liberdade porque muito cedo, desde que eu entrei no tribunal, muito cedo, eu aprendi isso com um velho pescador, analfabeto, e com a minha avó analfabeta. Eu muito cedo pus na minha cabeça de não concorrer a cargo de cúpula algum no tribunal. Vocês não sabem como isso é pesado, como isso influi nos julgamentos. Voto para não confrontar com o eleitor, que está julgando em sentido contrário. Isto é sério. Por isso que eu sou visceralmente contra a reeleição. Sujeito que governa e tem a possibilidade de reeleição, o primeiro governo, não é um governo autêntico. O nosso atual presidente, ele tinha caminhado bem na campanha quando disse que não concorreria à eleição. Já começou a falar em concorrer, vai comprometer o governo. Vai comprometer. De modo que o que eu quero dizer desses meus anos de experiência, isso é o depoimento. Eu não sei se eu estou velho, mas eu estou bastante experiente, porque são 49 anos nessa labuta diária. Eu passei 27 anos. Eu agora estou em licença do órgão especial, que é o órgão mais importante. Esse tema eu não posso, Melina, você me desculpe de tomar teu tempo. Eu não posso deixar de falar neste assunto para falar de miudezas. 27 ou 28 anos, toda semana. Eu, quando entrei no tribunal, já entrei no órgão especial, que é o principal órgão do tribunal. Padece do mesmo mal que o ministro Moreira Alves me disse que o Supremo padece. Por que o Supremo vive entupido, atormentado e não tem tempo de pensar? Porque a Constituição prevê tudo, do salário da empregada à atividade do guarda da esquina. Há 30 e poucos anos atrás, o ministro Moreira Alves me disse que a Constituição cidadã vai matar o Supremo, porque tudo é constitucional, tudo é constitucionalizado. Ou se revê a competência do Supremo, a Constituição não dá. Ou se revê a competência do Supremo para ser uma Corte Constitucional, ou vira um tribunal penal, um STJ com verniz, etc. Não se aguenta assim. Não se aguenta. É preciso rever isso. Já passou da hora. Eu quero que o Instituto, porque esta é uma questão doutrinária, eu entrei como representante da Ordem dos Advogados no tribunal e sempre me preocupei com as coisas da Ordem, com as coisas dos advogados. Mas até hoje eu não consegui entender uma bandeira recente da Ordem. Eu sou, fruto da minha experiência, eu deixo já um grande legado ao tribunal. Quando houve a fusão do Tribunal de Alçada com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça tinha 50, o Alçada 70, tornamos-nos 120 juízes de segunda instância. Era preciso, as competências eram diferentes, nós não tínhamos estatística, isso foi em 2004 para 2005. O presidente da época, desembargador Tadeu Marino Loyola Costa, nomeou um Cristo para se trancar numa sala e montar
o novo Tribunal dos 120. Esse Cristo fui eu. Eu passei trancado sem estatística, no instinto de professor, procurando fazer câmaras especializadas. Quem estudou teoria geral do direito e lecionava a teoria geral do direito civil, mas que no fundo é a teoria geral do direito, tem muito instinto para ver essas matérias. As nossas estatísticas eram fracas, nós não tínhamos esses sistemas que temos hoje. E montamos câmaras especializadas. Como é possível, quer dizer, primeira pergunta, como é possível conciliar qualidade com quantidade? Essa é a primeira grande questão. Como é possível distribuir igualdade no trabalho dos diversos desembargadores? Como é possível que cada um faça igualmente 150 processos por mês em câmaras especializadas? Pois a especialização que surgiu desse trabalho que fizemos em 2005 resultou num tribunal com média, hoje até menor, de 60 e poucos dias para julgar em segunda instância, no momento que o processo chega no tribunal e no momento em que é julgado, pensem, 60 dias para ser distribuído e ser julgado. Nós temos, a média geral desses anos é isso, graças a essa especialização. Que isto é válido. Porque há matérias de direito que se repetem, não as matérias de fato. No crime é mais difícil. Cada crime é um crime. E fizemos essa especialização que foi copiada por vários estados do Brasil e que, com os seus necessários ajustes, tem rendido a possibilidade de ser um tribunal em dia. Hoje a média de julgamento é 68 dias per capita. É um tribunal que tem bom conceito. Eu queria mais qualidade no tribunal. Minha mesmo. Mas como é possível conciliar qualidade com quantidade? Eu quero que o Instituto pense, eu estou muito disposto a discutir isso, no seguinte aspecto, que eu acho que a Ordem, a meu ver, embarcou numa canoa furada pela primeira vez. E eu acho que estou ressentido com isso da Ordem. Não fui consultado, deveria ter sido, pela experiência que eu tenho de ter montado o tribunal. Eu prego a diminuição do órgão especial, que é o principal órgão do tribunal, de 25 para 15. Há muitos anos eu venho fazendo isso. Quem conhece como se julga sabe o que eu estou dizendo, especialmente os advogados. Um órgão colegiado composto por 25 pessoas. Primeiro, os advogados não conseguem entregar memorial para os 25. Primeiro. Segundo, nos estertores da discussão, como eu não tinha mais argumento, usei uma expressão chula que abespinhou muitos dos meus colegas, mas que é a verdade. Um órgão com 25 faz julgamentos por manada. A expressão choca. Um lá se levantou. Eu não julgo por manada. Julga sim. Acompanha o relator e não sabe o que está julgando. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Eu cheguei a julgar por manada. O que subverte a minha natureza. Eu tinha duas opções. Ou confiava no relator, ou não confiava. Ou pedia vista de centenas e centenas de processos. Pedi de vários. Como eu conhecia as matérias do órgão especial e muito dos seus precedentes, eu sabia o que estava julgando. E tinha o parecer do Ministério Público que contribuía para isso. Por que a Ordem não concordou em diminuir para 15 e fazer um tribunal melhor? Por que a Amapar não concordou em diminuir para 15? O argumento que foi para a televisão, que foi para os holofotes, foi o seguinte. Eu tinha mais de 1000 argumentos para essa tese que eu defendo até hoje. Aliás, estou licenciado do órgão especial. O sujeito que participa mais de 5 anos do órgão especial tem direito a 1 ano de licença, foi uma inovação no regimento.
o único que tinha mais de 5 anos de órgão especial. Eu tenho 27 na ocasião, poderia pedir licença de até 1 ano. Vocês imaginem um sujeito, durante 27 anos, toda semana, eu faltei a pouquíssimas sessões do órgão especial, pouquíssimas. Nem por doença. Cansa, não? 2 vezes na semana, se levar a sessão a sério, né? Para ir lá acompanhar o relator, não precisa estudar nada. Sessão da Câmara e sessão do órgão especial. Eu cansei do órgão especial. E acho que precisa ser renovado mesmo nas ideias. Os antigos lá, sobrou eu como Jurássico e a Regina, que é daqui do Instituto, o que eles têm é os precedentes e a memória. Eu tenho a memória do órgão especial do tribunal, ainda. E não há de ver que teve um colega que disse que os mais antigos, que seriam os que têm direito, os que têm mais de 5 anos de órgão especial e que podem tirar licença de 1 ano, teve um sujeito lá que disse que os mais antigos queriam tirar férias. Nem tinha pisado no órgão especial. Fogem do órgão especial. Eu tive que ouvir isso. Como diz o Saramago, quanto mais velho, mais radical. E mais livre. Eu tive que ouvir isso. O sujeito não contribui com nada. Foge do órgão especial. Não quer participar e critica quem está lá dando sangue. E eu vejo a AMAPAR, Associação dos Juízes, para quem não sabe, e a Ordem dos Advogados se postarem contra a diminuição do órgão especial. Já pensaram na qualidade do julgamento de 25 pessoas? Bom, o que foi para a televisão de argumento foi o seguinte, que seria uma concentração de poder e seria antidemocrático. Seria antidemocrático diminuir um órgão especial para 15, como fez o STJ, o Supremo julga em 11. Eu lancei a seguinte pergunta: e como explicar a antidemocracia do habeas corpus e do mandado de segurança, que são as ações heróicas, como se diz, as ações constitucionais mais relevantes, que são julgadas em 3 pessoas? Que argumento é essa bobagem de dizerem que é antidemocrático? A ordem disse, o presidente da ordem disse que é antidemocrático diminuir de 25 para 15. Não está bom 15 para julgar um caso? Nós não poderíamos ter qualidade de liberar 10 para julgar melhor, para ter mais uma Câmara? Ou 2? E para especializar mais, que é o que realmente qualifica os julgamentos? E isso não passou, já houve 2 tentativas. No tribunal é minha grande frustração do Tribunal do Paraná não diminuir o seu órgão especial para 15. Para 15 porque 5 da cúpula não julgam, não recebem distribuição, julgam em 10. Especializa mais, julga mais, revê a competência do órgão especial, está que nem a do Supremo, né? Nós julgamos mandado de segurança contra o guarda da esquina no órgão especial. De modo, senhores, que eu queria deixar para o Instituto, Tarcísio, meditar cientificamente sobre a diminuição dos órgãos colegiados, num momento dos tais dos julgamentos virtuais. Eu não sou, Edgar, Gilberto, nós não somos jurássicos, a gente acompanha, procura, quer uma prestação jurisdicional célere de qualidade. Eu sei que há defesa no julgamento, defesa da quantidade, mas sacrifício da qualidade. É preciso encontrar novos mecanismos. Para que tanto gasto com a Justiça do Trabalho? Não sei se tem alguém aí, se comissões de chão de fábrica resolvem muita coisa que vai para a Justiça do Trabalho. E os equivalentes jurisdicionais de que falava o professor Egas, lá atrás, mediação, arbitragem, compromisso. Então, eu quero que meditem sobre isso e deixar uma questão técnica à meditação dos penalistas no Instituto. Vou falar algo, é provocativo mesmo. Provocativo. Eu anotei aqui 3 bandeiras que eu estou defendendo. Primeiro, minha experiência de 21 anos na Câmara Criminal, julgando diariamente júri. É difícil um advogado ou alguém com alma de advogado dizer isso. Está na hora de extinguir o júri. Acabou. O júri já cumpriu o seu papel. O André, penalista,
deve ter ido nas nuvens. Quero que pense sobre o que eu estou dizendo para quem está no dia a dia de julgar júri. Não há tempo hoje, mas eu me proponho a discutir isso. Inquérito, uma fase. Primeira fase de pronúncia, recurso. No inquérito já vem os habeas corpus. Aí vem uns 10, 15 habeas corpus com as várias fases. Recurso sentido estrito da pronúncia. Júri, apelação. Que procedimento é esse? Que procedimento é esse? E ainda se mantém, eu disse isso numa sessão, você não estava, eu acho que num desaforamento de um caso rumoroso aqui de Curitiba, às 10 horas da noite eu falei sobre isso, ainda continua o desaforamento. Com as redes sociais do jeito que estão, falar em desaforamento, o meu argumento foi o seguinte, queriam desaforar de Curitiba. Caso rumoroso. Se desaforar para Chopinzinho, Ipiranga, ou a Vila Cabriolé, as mesmas 3.000 pessoas das redes sociais estarão em Cabriolé. Aquelas 3.000 pessoas que estarão na frente do Fórum de Curitiba estarão em Chopinzinho. Dá para falar em imparcialidade dos jurados, só para jogar uma pimenta antecipada nesse assunto. Dá para falar em imparcialidade e incomunicabilidade dos jurados com as redes sociais? O júri começa com o sujeito já julgado. Já há veredito. Ou nós reformulamos inteiramente o júri, ou paramos com essa democratite. E eu quero dizer o seguinte, para terminar, como dizia o Saramago, mais radical, quanto mais velho, no meu caso mais experiente, porque eu não sou tão velho assim, mais experiente, mais radical, e mais livre, e hoje livre para ser o juiz que eu quero ser, eu não suporto mais o politicamente correto. Esta é a minha grande dor. Os pronunciamentos, os julgamentos dos politicamente corretos. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, hein? Isso é uma coisa que se cria. Eu não tenho mais nada a ver com, não tem nada a ver com isso. Mas que a independência no pensar, que é onde eu me forjei, que é o legado do Instituto, a criatividade, a academia. De modo que eu queria dizer isso, eu acho que encontrei a grande felicidade da minha vida, depois desses 49 anos ou 48 anos no direito, que é curtir a minha neta. Porque só com ela eu vou aprender. E aprender a continuar julgando. Deus é injusto. Ele nos dá filhos para nós criá-los quando nós estamos em construção. Quando nós estamos nos forjando. Quando nós estamos começando, nós não temos tempo para os filhos como deveríamos ter. Eu tenho uma filha só, que me dá as maiores alegrias da minha vida, mas eu tive pouco tempo para ela. Eu sou o sujeito que trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada preparava a aula. Mas Deus é sábio quando nos dá os netos na época em que nós temos algum tempo para eles. Todo o meu tempo, dei uma entrevista para a memória do tribunal, esses dias a jornalista me perguntou o que me alegrava, qual era o meu entretenimento se eu só trabalho. Meu entretenimento é minha neta. Esse é meu melhor entretenimento porque eu aprendo com ela tem 8 anos. Eu estou acompanhando, para e passo, desde o nascimento. Que delícia. Falei com a tua mãe isso. Sabe que ela partilha do meu entendimento? Ela, depois desse tempo todo, chegou à conclusão de que a melhor coisa é ter neto. Eu digo, e você é mais feliz do que eu, porque você tem mais netos do que eu. Eu só tenho uma para estragar. De modo que eu quero dizer para vocês é que com a minha neta me ajudando, eu vou continuar julgando e sabendo, parece bobagem isso que eu vou dizer, e sabendo cada caso que eu julgo. Muito obrigado pela atenção e desculpe o avanço no tempo, Tarcísio. Desembargador Telmo Xerém, muito obrigado pelas suas palavras. Como é uma delícia
a gente poder conversar e usufruir dos nossos membros do Instituto. Para vocês que talvez não saibam, o Instituto foi do Instituto que nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil, o mesmo fundador, Pânfilo, que na verdade foi um dos fundadores da Faculdade de Direito, foi o mesmo que fundou o Instituto dos Advogados e depois, mais tarde, acabou fundando também a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional do Paraná. O mais importante, e pelo menos dessa parte que eu pude aqui compartilhar, fico feliz, Barotelmo, porque fechou o aeroporto de Congonhas e todo o pessoal que está vindo para a palestra do Instituto amanhã tiveram seus voos cancelados. Eu estou feliz que pelo menos eu voltei. Já estou me sentindo no lucro aqui. Tá no lucro. Mas o que eu dizia era justamente, é difícil nós encontrarmos, não estamos fazendo aqui paralelo com ninguém, mas um ambiente tão, digamos assim, digno e tão profundo, onde nós escutamos muitas críticas, mas ao mesmo tempo nós temos uma intimidade muito grande para justamente levar em consideração os valores que nós sustentamos, os valores da advocacia, da coragem e esse valor que talvez seja o mais importante dessa liberdade, de poder dizer aquilo que nós pensamos, de lutar pelos direitos que nós acreditamos. E esse talvez seja o grande legado que o Instituto acaba passando, de geração em geração. É nesse local que nós temos essa liberdade para dizer o que nós pensamos. E não são poucas as vezes, embargador, que nós falamos mal do judiciário, ou que criticamos a ordem que não critica o judiciário não é ordem. A ordem que não critica o judiciário não é ordem. Aliás, quero lhe dizer uma coisa, me desculpe. Quando eu propus a diminuição do órgão especial, que o Pleno rejeitou, veio uma proposta aprovada pelo Pleno, de pouca repercussão na ordem, eliminando o discurso da ordem nas posses. Está dentro do que você fala. Por outro lado, nós tivemos, coincidentemente com a mesma protagonista da noite, que foi a professora Melina Fachin, a oportunidade de também escutar uma experiência de vida, um relato, na verdade, de uma advogada magnífica, que foi a desembargadora Regina Helena, que também esteve aqui no Instituto, foi diretora do Instituto. Na gestão do Carlos Fernando. Na gestão do Carlos Fernando, que depois acabou indo para o tribunal, justamente por fazer parte do Instituto e então ir para o Conselho da Ordem e de lá ser alçada justamente para o tribunal. Então, como é importante para nós termos esse relato, e evidentemente que o Instituto é feito pela vida dessas pessoas que nos dão essa coragem, que nos dão esse incentivo para que nós possamos continuar com a nossa labuta do dia a dia. E eu gostaria também, falando aqui de liberdade, falando também de coragem, hoje que é uma noite dos direitos humanos e também não vou me alongar mais, gostaria de dizer que nós tivemos reunidos o Colégio dos Presidentes dos Institutos de Advogados em Ouro Preto, Minas Gerais, e nós fizemos a escolha da medalha Santo Ivo, que este ano irá para Sobral Pinto. Apesar de já ter falecido, é justamente o resgate, né, daquela gênese da advocacia, da liberdade e da coragem. Né? Então é importante, nós estamos sentindo falta disso. Verdade. E quiçá o Instituto tenha, como nós temos feito recentemente, buscado uma interlocução, não só com o Ministério Público, mas também com o Poder Judiciário, para que nós possamos fazer com que esses valores eles possam também, junto com todos esses interesses congruentes, serem levados para a nossa comunidade jurídica. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Para vocês que não sabem, o desembargador Telmo Cherim é assíduo nas nossas reuniões e tem efetivamente feito com que abrilhante, não só com a sua presença, mas também com as suas manifestações, os nossos eventos aqui no Instituto. Mais uma vez, obrigado por ter nos dado essa oportunidade de compartilhar a sua experiência de vida de advogado, de alguém que, na verdade, foi um sacerdote também para o judiciário, né?
e que nos dá, digamos assim, essa honra, que nos dá essa possibilidade de poder estar e poder vivenciar toda essa vida que o senhor teve durante todos esses anos. Muito obrigado, desembargador. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Melina. Nós viemos essa noite aqui para escutá-la também, né? Estamos aqui praticamente dentro de uma aura da advocacia, mas não existe talvez um dos direitos mais importantes e daqueles que sempre nos apaixonam, que é justamente são os direitos humanos.